E aí galerinha do nosso canal, aqui Lucas Cavalcante novamente, canal Veja por Outro Ângulo, eu e a vozinha, hoje com um comunicado extremamente importante, um vídeo extremamente importante, principalmente para você que é membro da Igreja Metodista no Brasil e de outras denominações em caráter secundário. Peço para você que já deu seu like aqui embaixo, curte esse vídeo, né? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e preste muita atenção. Faça seu comentário aqui porque no final você vai ter muito o que falar. Vozinha, solta a vinheta aí. Pessoal, eu sou da Igreja Metodista em Vila Joaquim Inácio, na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Sou metodista há 31 anos, amo a minha igreja, amo a seriedade da minha igreja, o caráter missionário da igreja é importantíssimo, é uma igreja que tem como essência o trabalho missionário, os atos de piedade. Então eu respeito muito a minha igreja, a vozinha também está em 3, 4, 5, 6, 7 gerações da Igreja Metodista. Ou seja, nós amamos muito a nossa igreja e por amor à minha igreja que eu faço esse vídeo. Nós sabemos falar muito dos outros muitas vezes, nós aqui eu estou dizendo o povo de Deus. A gente sabe criticar o mundo, o pecado, a gente critica um monte de coisa, mas a gente precisa aprender a falar da nossa casa também quando ela está errada. Então em amor eu faço esse vídeo. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer aqui. A Igreja Metodista ela tem uma característica bem interessante. Em vários assuntos da sociedade, em pautas morais bombas na sociedade, tudo aquilo que surge no meio político, social, cultural, etc. A igreja sempre se posiciona a fim de dar algum norte aos seus membros, aos seus pastores, e isso eu acho muito legal da minha igreja. E dessa vez não foi diferente. Nós estamos num período político bem complicado, que eu já venho tratando isso no canal, e o Colégio Episcopal, ou seja, os líderes da Igreja Metodista, que são os bispos da Igreja Metodista, eles lançaram uma nota oficial no dia 14 de agosto de 2018, às 5:20 da tarde, dizendo: as eleições e o povo chamado metodista. Nesta carta, uma carta extensa, muito cuidadosa, muito bem escrita, os bispos orientam os membros e pastores da igreja, pastores e pastoras da igreja, como devem votar, em que eles devem pensar na hora do voto, a que eles devem orar, que eles devem estudar as propostas dos candidatos, que eles devem analisar ponto a ponto e que eles devem votar à luz dos princípios que nós cremos na palavra de Deus. Eles pedem pra gente orar, eles pedem o maior cuidado, mas a igreja em nenhum momento se posiciona a favor de Haddad ou a favor de Bolsonaro. Ela manda a gente escolher. Ela deixa bem claro também que os pastores, individualmente, eles têm o direito de se manifestarem dizendo em quem vão votar, mas que não devem usar os púlpitos, que não devem usar a máquina da igreja, da instituição, para incitar o voto em um e outro. Isso é uma coisa que eu pago um pau pra minha igreja. Minha igreja ela sabe discernir o que é púlpito e o que é política, o que é mundo secular e o que é o mundo cristão e o reino de Deus. E eu respeito as igrejas que permitem, mas eu gosto muito da minha em não permitir isso. Muito bem, alguns dias atrás o Haddad se encontrou com vários pastores evangélicos e foi dito no Jornal Nacional, na Globo e em vários veículos de comunicação, em vários jornais, dizendo, abre aspas, que a Igreja Metodista, representada por líderes, estava apoiando ao Haddad. Na internet saiu um manifesto dizendo todos contra Bolsonaro, onde diz lá que a Igreja Metodista também apoiava esse manifesto. É interessante que logo depois dessa bomba toda estourar, os líderes da Igreja Metodista, o Colégio Episcopal da igreja, que são os líderes, se posicionaram absolutamente contra, dizendo: olha, nós não apoiamos este ato, nós não apoiamos estes líderes, a igreja se posicionou de maneira isenta, a igreja não vai se posicionar para este ou aquele candidato, e quem assinou esse documento, assinou individualmente, mas não pode falar, não tem o direito de falar em nome da igreja. O bispo da primeira região eclesiástica no Rio de Janeiro também lançou uma nota contra esse manifesto, dizendo que a igreja havia feito seu posicionamento oficial. E aí, vários bispos do Colégio Episcopal, em suas redes sociais, também fizeram a sua repúdia, dizendo que a igreja já havia se manifestado. E, novamente, a igreja faz um documento, agora, no dia 17/10, agora, alguns dias atrás, com o tema Orientações do Colégio Episcopal sobre manifestações políticas de membros da Igreja Metodista. A igreja lança mais uma nota em repúdio a estes que falaram em nome da igreja. E muita gente aprovou e muita gente achou legal, ok. Uma carta também muito bem escrita, dizendo que a igreja não apoiava essas pessoas. Mas a minha questão é outra. Eu quero saber, queridos bispos do Colégio Episcopal, líderes da Igreja Metodista, uma liderança que é democrática, uma liderança que não tem numa única pessoa a palavra última da igreja, onde membros, clero e bispos têm todo o direito de participar nas discussões e debates da igreja. Eu quero saber, querido Colégio Episcopal, o que vocês vão fazer com estes líderes? Quem são os líderes? Quais são os nomes deles?
Onde eles são pastores? Eu queria saber como que a igreja vai se posicionar a fim de disciplinar esses caras, porque eles falaram em nome da igreja. E não adianta a igreja ficar lançando nota, repúdia, porque o que eles fizeram é rebeldia. O que eles fizeram foi uma afronta aos líderes da igreja, aos membros da igreja, aos cânones da igreja metodista. Uma vez que a igreja lançou uma nota oficial, todos aqueles que fazem algo em nome da igreja estão absolutamente errados. É um erro moral, é um erro ético e, acima de tudo, um erro cristão. A palavra de Deus nos ensina a nos submetermos aos nossos líderes. E isso que eles fizeram está totalmente fora dos princípios da palavra de Deus. Infelizmente a igreja erra muitas vezes em ficar muito em cima do muro. É muito moderada, é muito passando a mão, é muito comunicado, é muito textão, é muita coisa polida. Tem uma hora que nós temos que ser enérgicos. A igreja precisa parar de passar a mão na cabeça daqueles que não respeitam os líderes da igreja. Fica aqui o meu comunicado, fica aqui a minha tristeza em novamente ouvir textos e textos e textos da igreja e nada de disciplina aberta à igreja. Se eles se manifestaram de forma aberta, a igreja também tem que discipliná-los de maneira aberta. A nossa igreja, ela tem muita responsabilidade, ela sabe disciplinar e ela sabe tratar de forma ética. Abriu para todos, a igreja também tem que abrir. Não abriu para todos, trate de maneira particular. É assim que tem que fazer. É ou não é, vozinha? É isso aí. Que Deus abençoe vocês. Então, veja por outro ângulo.